Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Mais uma aula do Adobe Illustrator. Hoje a gente vai conhecer algumas ferramentas novas, mas antes disso, eu queria falar um pouco para vocês sobre algumas ferramentas e recursos de navegação. É o que se faz muito necessário, principalmente quando a gente está trabalhando com projetos maiores, que requer muitas partes de desenho. Então você saber navegar dentro do Illustrator, você saber se posicionar dentro do programa é fundamental. Vamos lá, aqui a gente tem a nossa artboard, e para que a gente possa movimentar essa artboard dentro do programa, você pode se utilizar de dois recursos, de duas formas diferentes para fazer esse procedimento. A gente vai encontrar na nossa barra de ferramentas, na lateral esquerda, a ferramenta mão, ou Hand Tool. Ao clicar nessa ferramenta, a nossa setinha ela vira uma mãozinha. Aí com essa mãozinha, ao clicar e pressionar o botão do mouse, a gente consegue movimentar a nossa artboard. Ok? Muito bem. Outra forma de você fazer esse mesmo procedimento é utilizando um atalho. O atalho se dá da seguinte forma: você pressiona no seu teclado a barra de espaço e, mantendo ela pressionada, mais uma vez a nossa setinha vira aí uma mãozinha. Você consegue realizar o procedimento de movimentação da sua artboard. Muito bem. Outra ferramenta e recurso muito importante é a ferramenta de zoom, principalmente quando a gente precisa ajustar pequenos detalhes dentro do desenho. E aí, para isso, a gente pode utilizar a ferramenta zoom. Vou clicar nessa ferramenta e com essa ferramenta eu posso clicar e assim eu vou dando o zoom. Se eu quiser diminuir o zoom, eu seguro a tecla Alt do teclado e assim eu retiro o zoom. Outra forma que eu posso utilizar é clicar, pressionar o botão do mouse e arrastar na direção horizontal, sendo esquerda e direita. Se eu arrastar para a direita, eu aplico o zoom, eu aumento o zoom. Se eu arrastar para a esquerda, eu retiro o zoom. Então, você pode utilizar essas duas formas aí. Além disso, você também pode utilizar o scroll do mouse. Você segura a tecla Alt no seu teclado e, utilizando o scroll, para quem não lembra do scroll, é aquele botão auxiliar que tem no centro do seu mouse, giratório. Lembra muito um pneuzinho aí no meio do seu mouse. Então você girando para frente ou para trás, ele aplica o zoom ou retira o zoom. Além disso, você também pode utilizar os atalhos de teclado. Você deixa aí o Ctrl no seu teclado pressionado e acrescenta aí a tecla mais e a tecla menos. Obviamente o mais ele amplia e o menos ele retira o zoom. A grande diferença é que o Ctrl mais e o Ctrl menos, que é o atalho de teclado, ele vai dar o zoom sempre a partir da folha, a partir da sua artboard. Já os atalhos anteriores, os recursos anteriores que eu falei, que é o mouse, você clicando, você sempre vai aplicar o zoom ou remover o zoom a partir de onde o mouse esteja. Então, se eu clicar, por exemplo, neste canto da minha artboard, o zoom vai ser aplicado nela. Muito bem, dando continuidade aqui. Além de tudo isso, pessoal, ainda existe um outro recurso que facilita muito a vida da gente quando a gente se perde dentro do Illustrator dando o zoom. Então, se você, por exemplo, perdeu a sua folha de vista e você quer restaurar a visualização, você pode utilizar o atalho Ctrl 0 e aí o programa traz de volta aí para o centro da tela a sua artboard. Muito bem, espero que vocês tenham entendido aí essa primeira parte, essas instruções iniciais aí de posicionamento dentro do programa. Dando continuidade, agora a gente vai falar sobre algumas ferramentas de formas básicas, que também são essenciais na construção projetos dentro do Illustrator. Vamos lá, aqui na nossa barra de ferramentas na lateral esquerda, a gente vai encontrar, por exemplo, uma ferramenta que parece com um retângulo. Antes disso,
é importante fazer uma observação. Percebam que na maioria das ferramentas que nós temos aqui no Illustrator, no canto inferior direito a gente tem um pequeno sinalzinho, parece muito com uma setinha, tá? E esse sinal, né, essa setinha, esse ponto, significa que esta ferramenta, né, ou estas ferramentas que tenham este sinal, elas são ferramentas desdobráveis. Isso significa que dentro delas existem outras ferramentas. Tá? Para poder exemplificar, veja, se eu clicar e segurar por 2 segundos, vai aparecer para mim aqui uma listinha das ferramentas contidas dentro desta ferramenta inicial. Outra forma que eu posso utilizar para abrir as ferramentas é clicando com o botão direito do mouse. Elas também aparecem. Então, por exemplo, aqui dentro da ferramenta retângulo, além do próprio retângulo, eu tenho o retângulo com cantos arredondados, eu tenho a ferramenta elipse, eu tenho a ferramenta polígono e mais outras aqui, tá? Se a gente for, por exemplo, em outra ferramenta, como a ferramenta texto, eu vou encontrar alguns tipos, né, de recursos de texto. Então, eu tenho o texto normal, eu tenho o texto formato vertical, né, dentre várias outras opções aqui. Aos pouquinhos a gente vai entender melhor mais para frente sobre esses recursos. Muito bem, então falando aqui da ferramenta retângulo, né, falando das formas básicas, se eu precisar, por exemplo, criar um objeto, né, com a ferramenta selecionada, eu tenho duas formas de criar esse objeto. Aí eu posso, na minha artboard, clicar e arrastar, criando o objeto, né, no caso o retângulo, ou eu posso apenas dar um clique e assim definir quais serão as dimensões desse meu objeto. Então, se eu quiser, por exemplo, um quadrado, né, que terá tamanhos perfeitos, eu posso colocar aqui, ó, 10 centímetros por 10 centímetros, confirmar e aí o objeto aparece. E é importante fazer uma pequena observação, gente. Sempre que vocês terminarem de criar o objeto, não tentem, não queiram editar ou movimentar o objeto criado com a própria ferramenta com a qual você criou. Ou seja, eu não posso querer editar o meu retângulo com a ferramenta retângulo. Para isso, a gente vai utilizar ferramentas específicas. Sempre que você criar o objeto, em seguida, você vai selecionar a ferramenta seleção. Esta setinha preta que a gente tem aqui no início da barra de ferramentas, tá? Então, voltei para a ferramenta seleção, agora sim eu consigo movimentar meus objetos, tá? Sejam eles quais forem, tá? Se é elipse, se é retângulo com cantos arredondados, não importa. Se é texto, não importa. Criou o objeto, seleciona a ferramenta seleção para poder editá-los. Bem, então aqui a gente tem dois retângulos. Nesse caso, os nossos retângulos eles só possuem contorno, tá? Até porque o preenchimento dele está branco, então branco no branco a gente consegue ver, tá? Por isso que eu estou dizendo que ele só tem contorno, mas eles estão preenchidos com a cor branca. Muito bem, em seguida a gente vai entender melhor como funciona o processo de alteração das cores, tanto de preenchimento quanto de contorno. Veja só, então a gente aprendeu a criar os objetos, né? Vimos que dá para clicar e arrastar, vimos que dá para clicar no centro da artboard, né? Ou em qualquer outro lugar e definir as propriedades. E ao clicar em um objeto, é exibido para a gente uma caixa delimitadora, que é essa linha contornando o objeto com esses 6 pontos de redimensionamento, dando para a gente a possibilidade de alterar as propriedades desse objeto manualmente. Então eu posso, por exemplo, clicar neste ponto, quando a minha setinha ela fica com 2 pontas, e alterar a largura do objeto, bem como eu posso alterar a altura através desses outros 2 pontos de redimensionamento. Caso você queira aumentar o seu objeto proporcionalmente, ou seja, eu não quero aumentar só a largura, também não quero aumentar só a largura, eu quero aumentar o objeto por inteiro. Neste caso, eu recomendo você utilizar os pontos diagonais, tá? Então, quando a gente posiciona a setinha sobre os pontos diagonais, dessa forma, eu consigo aumentar a propriedade do meu objeto por igual.
tá? É importante que nesse procedimento você pressione a tecla Shift do seu teclado, e assim você vai ter o objeto todo aumentado por igual. Um outro recurso que a gente tem, ainda falando sobre essas propriedades do objeto, é o recurso de rotação. Caso você queira girar o seu objeto, quando você posiciona a sua seta um pouco fora dessa caixa delimitadora, então veja, quando eu posiciono a minha seta sobre a linha delimitadora do meu objeto, a minha linha de seleção, a minha setinha ela ganha 2 pontas. Se eu posicionar um pouco mais para fora, ela fica com um formato curvo. Nesse momento eu posso clicar, segurar e assim rotacionar o meu objeto. Muito bom. Lembrando, pessoal, que o meu objeto ele está sendo rotacionado a partir do ponto central, que é este pequeno ponto aqui que a gente tem, tá? Caso você queira rotacioná-lo alterando este ponto de rotação, tá? A gente precisa utilizar um outro recurso, que seria a ferramenta Rotate, tá? Então com ela eu posso, por exemplo, modificar o meu ponto de rotação, e assim eu rotaciono o meu objeto de uma forma diferente. Muito bem. Dito isso, eu vou mostrar para vocês que vocês também podem realizar todos esses procedimentos que eu acabei de explicar utilizando o seu painel de propriedades aqui do lado direito da tela. Então, a gente tem, por exemplo, no início do painel, essas duas caixinhas aqui, ó, que são as caixinhas de largura e altura, tá? Onde eu consigo, por exemplo, modificar a minha largura e a minha altura. Além disso, eu também consigo realizar a rotação do meu objeto. Muito bem. Falei, pessoal, que o nosso objeto, por enquanto, ele só está exibindo um contorno, né, que é o contorno preto. Contudo, o nosso objeto ele também possui um preenchimento, que no nosso caso está branco. Caso você queira alterar essas cores, tanto de contorno quanto de preenchimento, você pode utilizar alguns recursos. Perceba, no momento eu estou utilizando o meu layout no padrão essencial. Se eu clicar aqui e alterar para o padrão Essential Classic, será exibido para mim uma barra superior de propriedades. Isso me dá a possibilidade de ter mais uma opção de alteração. Então veja, nós mantivemos aqui todos os painéis anteriores e foi acrescido aqui um painel de propriedades na parte superior. E essa barra de propriedade, tá? Ela tem algo em comum com o restante do meu layout. Se você observar, na nossa barra de ferramentas, a gente tem esses dois botões aqui, ó, Fill e Stroke, tá? Significa que a gente tem um botão de preenchimento e um botão de contorno ou traçado, como você queira chamar. A gente tem no nosso painel lateral direito, no nosso painel de propriedades, mais uma vez o botão Fill e o botão Stroke. E ao acrescentar a nossa barra de propriedades, eu tenho mais uma vez o recurso de preenchimento e o recurso de contorno, ou seja, Fill e Stroke. Então você pode utilizar qualquer um desses três posicionamentos aqui, né? Qualquer um desses três recursos para estar alterando a cor de contorno e a cor de preenchimento do seu objeto, tá? Caso você queira também aumentar a espessura do seu traçado, né, do seu contorno, ao clicar no objeto você pode utilizar a caixinha de seleção do Stroke, tá? E aí a gente consegue, ó, aumentar a espessura do contorno. Mesma coisa você pode fazer através dessa caixinha. Perfeito. Para alterar o nosso preenchimento, né, é necessário que o objeto esteja selecionado. Então você percebe que no momento aqui, ó, não tem nada selecionado. Logo, se eu clicar na minha cor de preenchimento, nada vai acontecer, porque o programa não sabe em qual objeto ele deverá aplicar essa cor, tá? Então, para que a gente consiga colorir, a gente deve inicialmente selecionar o objeto. Então, vou clicar no objeto
e em seguida aplicar a cor que eu quero. No caso, nós aplicamos aqui uma cor de preenchimento. Se eu quiser alterar a cor de contorno, com o objeto selecionado, eu seleciono a cor que eu quero aplicar. Muito bem, espero que você esteja entendendo aí todos os procedimentos. Se ficar com alguma dúvida, já deixa nos comentários aí a dúvida, que assim que possível eu respondo, tá? Neste momento também eu queria pedir, pessoal, caso você não seja inscrito no canal, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like aí, ativa as notificações, sempre que eu lançar vídeo novo, vocês vão ficar sabendo, bom? Essa série tá bem legal, tá? Será basicamente um curso completo só de Illustrator, tá? Dependendo aí da aceitação de vocês, muito em breve a gente vai estar lançando aí cursos de outros programas também. Lembrando também, pessoal, que caso você queira excluir um objeto, né, deletar o objeto, o procedimento é simples, basta clicar no objeto e em seguida pressionar a tecla Delete, e assim você exclui o objeto selecionado. Como eu falei anteriormente, pessoal, você pode utilizar aí qualquer uma das opções aí de preenchimento e contorno para estar aplicando o recurso no seu objeto, tá? Porém, tem uma diferençazinha aqui neste recurso de preenchimento e contorno, tá? Então, por exemplo, selecionando o objeto e clicando aqui, ó, não acontece. Por quê? Para acionar esse recurso, você precisa dar 2 cliques. 2 cliques vai aparecer para você esse seletor de cores aqui. Tá? É importante falar para que vocês acabem não tendo dificuldades aí na hora de escolher a cor. Veja, aqui eu tenho 2 seletores, este menorzinho e este maior. Nesse seletor menor, você vai definir a cor do objeto. Ó. Se vai ser azul, se vai ser verde, amarelo. Então, definiu a cor. Vamos colocar aqui um azul. Definiu a cor. Nesse seletor maior, você vai escolher, clicando na tonalidade que você quer, a cor final do seu objeto. Colocando aqui esse azul mais escuro, dou OK e a cor é aplicada ao objeto. A mesma coisa acontece com o contorno. Para acionar, 2 cliquezinhos e aí você consegue acessar os seletores. Muito bem, voltando para cá, ao aplicar aqui as cores nos nossos objetos, tá? Você pode utilizar também, além de tudo isso, né, o recurso de opacidade. Então, se por exemplo você quer deixar o seu objeto mais clarinho, você tem aqui, ó, recurso de opacidade, tanto aqui quanto na parte superior, na barra de propriedades, tá? Como eu falei, ele vai te ajudar a deixar o objeto, ó, com uma transparência, tá? Com uma opacidade. Muito bem. Então, vou ficando por aqui nessa aula. Na próxima aula a gente vai ver outras ferramentas e outros recursos. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece, mais uma vez, deixar o like, ativar as notificações e se inscrever no canal. E espero vocês na próxima aula. Valeu, até lá!